Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia para você. Com esse pensamento, vamos começar esse novo dia. Tendo a certeza de Deus ao nosso lado, nós venceremos todas as nossas batalhas. É a razão pela qual, logo no começo desse dia, nós iniciamos convidando ao Senhor. É a nossa primeira audiência, abrindo o nosso coração, colocando diante de Deus os nossos anseios, os nossos temores, os nossos projetos, na certeza que Ele estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. Que o Eterno nessa manhã visite o teu lar, a tua vida e a tua família. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 100, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, o verso 5. O nosso Deus é bom em todo o tempo. A sua misericórdia não tem fim. Ela nos alcança de geração em geração, e a sua fidelidade e a nossa justiça. Queremos nesse dia suplicar que Ele permaneça conosco, que a sua bênção esteja sobre a nossa vida. Nessa manhã, como em outras manhãs, nós iremos estudar mais um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter a Palavra de Deus aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 14, o verso 1. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Como é diferente um ser humano quando ele está agindo guiado pelo Espírito. Um ser humano guiado pelo Espírito de Deus, os seus frutos são muito evidentes. Ele consegue perdoar, ele consegue manter o equilíbrio, ele consegue amar, ele consegue ser respeitoso, mas quando ele está agindo independente de Deus, os frutos são completamente contrários. No capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, fica muito evidente para nós, para discernirmos quem é que está sendo guiado pelo Espírito e quem é que está sendo guiado pela sua própria vontade. Os israelitas ainda viviam o embate com os filisteus. Não tinham conseguido encontrar a liberdade por completo dos seus adversários. E nesse período ainda quem reinava sobre Israel era Saul. Mas Jonatas era um príncipe muito amado pelo povo e era conduzido pelo Espírito de Deus. E a sua vida era um exemplo e liderava o povo do Senhor. Nos momentos de batalha dos israelitas, era muito natural a arca acompanhar os soldados. Porque naquele momento de luta, quando houvesse uma necessidade de consultar a Deus, o próprio rei consultava o sumo sacerdote consultava o Senhor através do Urim e Turim. Deus respondia e o povo avançava ou eles recuavam. De acordo com o que Deus respondesse, eles então encaravam as suas batalhas. Era imprescindível ter a companhia de Deus nos momentos de lutas. Nós não podemos nos esquecer nos dias em que nós estamos vivendo. Diante das batalhas, das lutas que nós enfrentamos a cada dia, é imprescindível pararmos, fecharmos os nossos olhos, pensarmos no Senhor, pedirmos a sua orientação e diante do que Deus se manifesta na nossa vida, nós avançamos ou nós recuamos. Deus nos deixou a sua palavra. Hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos, a orientação profética, e quando nós nos valemos desses recursos, tenha certeza que é o poder de Deus, o Espírito do Senhor, conduzindo também a nossa vida. Jonatas era um soldado valente. Junto com o seu escudeiro, ele soube que indo pelas pedras íngremes, ele teria muito mais facilidade de surpreender os filisteus. E foi isso de fato que aconteceu com ele. Guiado pelo Espírito do Senhor, convidou o seu escudeiro e pelas pedras íngremes eles avançaram e mataram cerca de 20 homens filisteus. Isso fez com que a guarnição dos filisteus estremecesse e o temor de Deus bateu no coração dos soldados filisteus e eles começaram a fugir. Saul, por um momento, vendo os soldados filisteus fugindo diante do povo de Deus, ele pede para que o sumo sacerdote trouxesse a arca.
mas diante das cenas que ele estava contemplando, ele pede que o sacerdote retire a mão da estola sacerdotal e não consultasse a Deus. A partir daquele momento, Saul estava assumindo a responsabilidade para si mesmo. Ele estava dizendo que ele teria condições de resolver os problemas que estavam à sua frente. Ele não tinha tempo para consultar a Deus. No calor da guerra, consultar a Deus seria uma perda de tempo. Mas que tristeza para um líder do povo de Deus, no calor da guerra, recusar-se a ouvir o que Deus queria lhe falar. Estava mais disposto a resolver os problemas mediante a sua própria capacidade do que permitir que Deus pudesse conduzir o seu povo. Saul, na verdade, estava ocupando o lugar que não lhe cabia. Saul queria estar no lugar que pertencia a Deus. Infeliz é o ser humano que quer lutar as suas batalhas independente de Deus. Infeliz é o ser humano que quer viver uma vida longe do Senhor. Por algum momento ele pode conseguir algumas vitórias, mas jamais viverá uma vida completamente feliz sem a bênção de Deus, sem a companhia do Senhor. Nessa batalha, momentaneamente, eles venceram, mas sem a bênção de Deus, a vida de um ser humano se torna um desastre. Saul começa a dar passos de um tolo. No calor da guerra, os soldados cansados, eles estavam com fome, precisavam reabastecer as suas energias alimentando-se. Mas é nesse momento que Saul faz um voto dizendo que nenhum homem deveria comer. Se alguém comesse naquele dia, aquele que comesse deveria ser morto. Os soldados que estavam naquela batalha estavam cansados e famintos, mas diante do voto do rei Saul, ninguém ousava comer. Mas como Jonatas estava distante do seu pai e não ouviu o voto do seu pai, ao chegar no bosque, vendo as colmeias e os favos de mel, Jonatas se alimentou do mel que estava escorrendo das colmeias. A Bíblia fala que as suas energias foram renovadas, as suas forças foram restabelecidas. Como estava cansado depois de se alimentar, mais uma vez estava em disposição para lutar mais uma batalha. Naquele mesmo dia, os soldados israelitas, depois de terem vencido os soldados filisteus, estavam trazendo os despojos de guerra. Traziam as ovelhas, traziam os cabritos, o gado dos filisteus. Estavam extremamente famintos e mataram esses animais e com sangue eles passaram a comer. E esta informação chegou aos ouvidos de Saul. Falaram para ele que os seus soldados estavam comendo a carne do despojo de guerra com sangue. Foi o próprio Saul que pediu para que os soldados trouxessem todos os animais e ele mesmo incentivou para que os soldados pudessem comer. E além de comerem a carne, eles estavam comendo com sangue. Saul menosprezava a palavra de Deus. O livro de Deuteronômio e o livro de Levítico proibia comer carne com sangue. Saul, de fato, estava disposto a fazer a sua vontade do que obedecer o que Deus determinava para que ele pudesse seguir. E motivou os seus soldados a comerem carne e comerem sangue para que pudesse recobrar as suas forças, para que pudesse eliminar por completo as guarnições dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 14, o verso 37, a Bíblia diz o seguinte: Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-á nas mãos de Israel. Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Que tristeza para um ser humano não ser ouvido pelo Senhor. Saul estava dando passos de independência. Saul estava depositando a sua vitória, a sua própria capacidade. Saul estava declarando independência da condução de Deus. Ele estava mais disposto a fazer a sua vontade do que permitir que Deus conduzisse a sua vida. Havia momentos em que ele acreditava que Deus poderia lhe servir, mas havia outros momentos que ele acreditava que não precisava de Deus e ele sozinho poderia resolver as suas questões. Deus já não mais estava ouvindo as suas preces. Deus não mais respondia ao seu pedido. Por não ser respondido pelo Senhor, Saul entra em desespero.
Saul se coloca diante de Deus com o Turim e consulta o Senhor para descobrir quem de fato era responsável pelo fato de Deus não ter lhe respondido. E ele mesmo declara: mesmo que seja necessário que o meu filho seja morto, ele morrerá, para que a paz possa reinar em Israel. E ao cair a sorte cai sobre ele e o seu filho. E ao tirar a sorte entre os dois, entre pai e filho, a sorte cai sobre Jonatas. E Saul então pergunta para Jonatas: qual foi o erro que você cometeu? E Jonatas confessa que ele provou um pouco de mel. Veja as atitudes de alguém quando não é conduzida pelo Espírito do Senhor. Que diferença faz na vida de um ser humano ser conduzido pelo céu? Saul já estava longe do Senhor. Saul tinha levantado uma bandeira de independência. Saul acreditava que, tirando a vida do seu filho, Deus poderia voltar a lhe ouvir. O que fica evidente para nós nessa manhã é que Saul estava disposto a seguir a sua própria vontade. Deus para Saul lhe servia em alguns momentos, mas havia outros momentos que Saul queria viver uma vida independente de Deus. Quando a palavra de Deus lhe favorecia, Saul estava disposto a seguir as orientações do céu. Mas quando as palavras de Deus lhe traziam reprovação, Saul queria construir a sua própria história. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar a algumas conclusões. A nossa vida precisa estar completamente submissa à vontade de Deus. Nós não podemos nos submeter à vontade do Senhor apenas em alguns momentos da nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus conduza a nossa vida em toda e qualquer circunstâncias. A palavra de Deus precisa ser soberana sobre cada um de nós. Nós não podemos manipular a palavra do Senhor para sermos beneficiados, imaginando assim que tiraremos vantagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser soberana. Ela precisa de fato nos orientar. Ela precisa nos corrigir. Ela precisa nos ensinar o caminho que nós precisamos seguir. Nós precisamos assumir uma postura de servo diante do nosso comandante, abrir os nossos ouvidos, seguir as suas ordens e obedecer mediante a palavra do Senhor. Por isso que nessa manhã eu quero pedir a Deus que Ele tome nas suas mãos, guie a sua vida, abençoe a sua família e que a nossa vida diante de Deus venha a ser uma vida que receba a bênção do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, assuma o controle da nossa vida. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.